Olá, amigo e irmão. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina número 9 com o tema da criação, Gênesis como fundamento, agora a segunda parte. E o autor da lição na quinta-feira trouxe uma temática muito especial, falando sobre a criação nas Escrituras Sagradas. Então, o objetivo do autor de hoje, da lição de hoje, é mostrar essa intertextualidade que existe entre os livros do Novo Testamento e os primeiros capítulos de Gênesis, em especial do capítulo 1 ao 11. O apóstolo Paulo, ele menciona ali o Adão, né? E ali ele faz uma analogia entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Ele diz que aonde um caiu, o outro venceu, aonde um desobedeceu, o outro se tornou obediente. Então Paulo, ele registra, ele narra, né, que esse Adão existiu, né? A história de Adão ali no contexto de Gênesis como o primeiro casal. É interessante também observar que o próprio João, a fraseologia ali do Novo Testamento, de João, capítulo 1, verso 1, no princípio, né, a mesma expressão de Gênesis. E ali se referindo a Cristo, né, como o verbo encarnado que estava com Deus no princípio. Você vai perceber que o próprio Jesus mencionou um texto do livro de Gênesis, quando ele diz aqui em Mateus 19, verso 4 e o verso 5, que diz assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Perceba, essa aqui é uma referência especificamente ali da instituição do casamento que está registrada em Gênesis 2. Mas é interessante que o próprio Lucas, no capítulo 11, verso 51, menciona ali um outro personagem de Gênesis, né? Ali ele menciona Abel, né? O sangue de Abel sendo derramado. Perceba também que Efésios, capítulo 3, verso 9, vai falar dessa expressão, né? Deus criou todas as coisas, né? O próprio Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12 a 15, fala dessa união que deve existir ali entre marido e mulher, quando ali é mencionado que o diácono deve ser esposo de uma só mulher. Então, por várias vezes, essa intertextualidade ela é repetida. Muitos dos livros do Novo Testamento fazem alusão à história de Gênesis, ao começo, né? Especificamente ali as origens, né? Perceba, o livro de Atos também, quando Paulo está abordando, está ali falando com os doutores, ali ele também coloca, né, aquela expressão: nele nos movemos, nele existimos. Então Paulo ali faz uma lembrança novamente a essa criação das mãos de Deus. Então Paulo ele falou muito, né, sobre, se você for lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, ali ele coloca, né, que das trevas resplandece a luz, né? Então, relembrando aquele fato da criação, quando as trevas encobriam o planeta, e ali Deus diz no primeiro dia da semana: haja luz. O livro do Apocalipse não poderia deixar de mencionar, porque o livro do Apocalipse também registra a história das origens, a história da criação. Ali no capítulo 2, verso 7, a expressão árvore da vida, um simbolismo lá também, uma referência à árvore que existia lá no Jardim do Éden, mostrando também no capítulo 3, verso 4, esse princípio, né? O princípio da criação, Jesus como o princípio da criação. E o próprio Apocalipse mostra ali a questão no capítulo 22, né? Dos frutos, né? Que lá na nova terra, né, os salvos vão ter a alegria de participar do fruto. E você sabe que lá em Gênesis capítulo 3, o que levou Adão e Eva a cair é o fruto. E ali especificamente no capítulo 11 e
no verso 13, falando sobre a maldição, né? A maldição que também era um tema de Gênesis capítulo 3, né? Depois que eles pecaram, a maldição foi pronunciada. Então, por todas essas evidências, não tem como a gente entender os capítulos de Gênesis, capítulo 1 ao 11, como alegóricos. Mas sim, são fatos fidedignos que mostram a história de todos esses relatos que aqui foi mencionado neste livro. Nesse momento eu queria convidar você para orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos. Esteja conosco ao longo desse dia. Obrigado porque Tu és um Deus criador e vemos esses relatos na história de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Tudo isso, Senhor, obra das Tuas mãos. Nós Te oramos e Te clamamos que seja conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.